Olá, tudo bem com vocês? Gostaria de falar sobre emoções. Como podemos ajudar nossos filhos nas suas emoções? Como gerenciar? Primeiro, a gente precisa entender que nós somos o adulto e eles os mais novos, criança, adolescente. E nós precisamos ser o modelo de como mostrar essas emoções, esse padrão adequado. A gente precisa ter uma estratégia, sair um pouco do meio da situação que está tirando você do sério. Por exemplo, se o seu filho deixou você nervosa naquele momento, se você não consegue agir conscientemente, sem ser com raiva, sem ser no impulso, você sai um pouco do ambiente. Se você está na sala, você vai para o quarto, você vai para a cozinha, sai um pouco de cena, dá uma respirada, conta até 10, sai um pouco ao ar livre, vê a natureza e raciocina. Não deixe o impulso te levar a fazer algo que depois você possa se arrepender, a falar coisas que você depois se arrependa ou fazer algo. E quando o seu filho estiver chorando, não é frescura você olhar para o sentimento dele. Você precisa entender que ele não tem uma idade suficiente para poder compreender os sentimentos dele. Então, todo comportamento de uma criança é uma comunicação. E o caminho das emoções é acolher. Então, se você vê que ele está muito desequilibrado, desregulado, se ele aceita um abraço, você abraça. Se ele está chorando, ele aceita um abraço, você abraça. Se ele não aceita um abraço, se você vai abraçar e ele quer te bater, sai de perto, mantenha um pouco de distância. Permita ele ter o tempo dele, o tempo que ele precisa se acalmar. Reconhecimento emocional é a base da empatia. Então, quando você tem aquele tempo de observar, de analisar e de perceber o que o seu filho está passando, você dá a oportunidade de você também se colocar no lugar dele, ter essa empatia de entender que você já foi uma criança, a gente entende o que é ser uma criança. Então, reconhecimento emocional é a base da empatia. Quando a gente reconhece as emoções de alguém, principalmente que é os dos nossos filhos, a gente começa a ter empatia por eles. E se o seu filho não sabe identificar as emoções que ele está sentindo, você começa a nomear os sentimentos. Então, nomear os sentimentos é ajudar a criança a entender, dando nomes do que ele sente. Por exemplo, se ele está tendo atitude, tendo um comportamento de raiva, você precisa nomear. Você está com raiva, Se ele está chorando, você fala, você está chorando. Então você está dando um aprendizado para ele, mesmo nos momentos mais difíceis dele. E eu queria fazer uma pergunta. Em todas as relações que você vive, dentro da sua casa ou fora, qual é a emoção que tem prevalecido nas suas relações? Então, o autoconhecimento das nossas próprias emoções, porque quando a gente se entende, se percebe, se conhece, a gente também passa a entender as emoções das outras pessoas, porque a gente percebe que nós também temos momentos difíceis, momentos que às vezes não estamos bem. Então, eu te pergunto, qual é a emoção que tem prevalecido
nas relações que você tem, seja com o seu filho ou seja com outras pessoas. A gente tem que estar atento a isso, porque às vezes estamos baseados no sentimento de vingança, no sentimento de raiva, no sentimento de frustração, de desânimo, num estresse total. E isso não traz resultado, não traz qualidade de vida, nem para nós, nem para nossa família. E por último, eu queria dizer que a mudança começa a partir de nós, pais, a partir de nós. Então, o adulto muda primeiro, depois os filhos. Às vezes a gente trata os nossos filhos como se fossem adultos, querendo, esperando, criando expectativa e até cobrando demais de uma criança que não está pronta, que não está preparada e que não tem a habilidade de entender tudo que cobramos dela. Então, a gente tem que entender que o adulto é nós. Nós damos estabilidade, nós passamos confiança, nós demonstramos amor, demonstramos compaixão, respeito, paciência, tudo aquilo que é de bom que você quer do seu filho, primeiro começa com você. É claro, todo dia, não estamos todo dia do mesmo jeito, mas quando você percebe que você também está nervosa ou, passando por situações de instabilidade, então por que cobrar de outra criança? Você começa a perceber que você também precisa ter um tempo para você se equilibrar, se regular. Todos nós, quando estamos atentos a nós, às nossas emoções, a gente percebe quando a gente precisa dar uma caminhada, tomar um ar livre, a gente quer ficar em silêncio. Então tudo isso as crianças também querem, mas elas não sabem às vezes falar o que elas querem. Elas demonstram no comportamento, elas desregulam, elas explodem porque elas não estão preparadas ainda. E eu gostaria também de falar que às vezes, quando nós somos muito rígidos, ou muito flexíveis, quer dizer, os extremos. Ou a gente é muito rígido, ou a gente é muito flexível. Então, tudo isso é prejudicial. Nós precisamos buscar o equilíbrio. O equilíbrio é a chave. E eu gostaria de deixar uma última palavra, que é: não olhe para as dificuldades do seu filho, olhe para as potencialidades, olhe para as coisas boas dele. Quando você olhar para ele, ficar vendo só as coisas difíceis, você começa a entrar no mundo do caos, na frustração, no desânimo. Então, quando você olhar e falar: meu filho é muito difícil, não. Olha para as coisas boas, que isso vai te fortalecer a ajudar ele nas dificuldades. Pense nisso.